Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 157ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo buenobrandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos novamente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. A Cláudio Aparecido Borba, presente. Danila Mâncio Alberto Costa, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. E Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 047/2024, de iniciativa do Executivo Municipal. O presente projeto de lei tem por objetivo a abertura de crédito adicional especial, no valor de R$300 mil, que será coberto com recursos provenientes de superávit financeiro. Projeto número 47, de 1º de agosto de 2024. Altera a PPA, quadriênio 2022-2025, lei número 2.438, de 29 de novembro de 2021, e abre no orçamento vigente, lei número 2.684, de 8 de dezembro de 2023, crédito adicional especial. O prefeito do município de Bueno Brandão faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo na Lei 2.438, de 29 de novembro de 2021, PPA, quadriênio 2022-2025, vinculado a programa já existente, conforme classificação abaixo, e abre no orçamento vigente, Lei 2.684, de 8 de dezembro de 2023, LOA 2024. Crédito adicional na importância de R$300 mil, distribuídos as seguintes dotações. Total dos créditos adicionais, R$300 mil. Fundo Municipal de Saúde, suporte ao serviço de saúde, R$220 mil. Material de consumo. Suporte ao serviço de saúde, no valor de R$80 mil, ou de serviço de terceiros, pessoa jurídica. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de superávit financeiro, no valor de R$300 mil. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações que trata o artigo 1º no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar nas classificações autorizadas no artigo 1º até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Bueno Brandão, 1º de agosto de 2024, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para a abertura de crédito adicional, de crédito especial no orçamento vigente, consignando no mesmo as dotações orçamentárias 0210, 0010, 122, 0021, 1389, 0000, 44, 90, 30, 00 e 0210, 0010, 122, 0021, 1389, 0000, 44, 90, 39, 00, que subsidiarão as despesas com ampliação de reforma da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos financeiros oriundos da Lei Complementar 171 de 2023, que dispõe sobre a transposição e a transferência dos saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios, provenientes de repasse da Secretaria de Estado de Saúde, e dos saldos financeiros resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado e da outras providências, e plano de transposição e transparência do município de Bueno Brandão, aprovado a teste SES URSPO CGFPC número 7899
1004/2023. Sendo que, para tanto, alterar-se as leis municipais 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2022 a 2025, Lei Municipal número 2.629, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2024, bem como LOA, Lei Orçamentária Anual número 2.684, de 8 de dezembro de 2023, sendo o que cumpre para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Bueno Brandão, 1º de agosto de 2024, atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. E também o projeto, a hora lido, vem acompanhado de estimativa de impacto orçamentário. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 047/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 047/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 047/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danila Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 047/2024 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 019/2024, de iniciativa do vereador Antônio Marcos Martins. O projeto de lei tem por objetivo alterar lei das diárias da Câmara Municipal. Projeto de lei complementar número 019/2024. Altera a lei complementar número 1894/2021, a qual dispõe sobre o pagamento de diárias e de despesas de viagens e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Complementar número 1894, de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica assegurados aos agentes públicos do Poder Legislativo Municipal que se afastem do município, em caráter eventual e transitório, para outra localidade, a serviço e no interesse da Câmara Municipal, diárias para cobrir despesas de hospedagem e alimentação, ficando estas limitadas a cada vereador a 2 viagens por ano, subsidiadas com recursos públicos. Artigo 2º. O parágrafo único do artigo 4º da Lei Complementar número 1894, de 2012, passa a vigorar com o parágrafo 1º, com a seguinte redação. Parágrafo 1º. As despesas de transporte em viagens realizadas em veículos particulares de servidor ou agente político não serão objeto de reembolso. Igualmente, para aquelas viagens cujas pessoas sem vínculo com o serviço público acompanham o servidor ou agente político, com exceção dos deslocamentos em veículos oficiais não relacionados com o Legislativo Municipal. Artigo 3º. O artigo 4º da Lei Complementar número 1894, de 2012, passa a vigorar acrescido do parágrafo 2º com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Comprovada a presença de pessoas sem vínculo com o serviço público em viagens com o servidor ou agente político legislativo, o valor deverá ser imediatamente devolvido em sua integralidade, cujo descumprimento ensejará o desconto do mesmo no próximo pagamento do subsídio ao vencimento. Artigo 4º. O inciso 4º do artigo 7º da Lei Complementar número 1894, de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Diárias, indenização pecuniária devida ao agente político ou servidor por despesas extraordinárias com alimentação e pernoite, quando a serviço se desloque do município para outra localidade, ficando estas limitadas a cada vereador 2 viagens por ano subsidiadas com recurso público. Artigo 5º. O artigo 8º da Lei Complementar número 1894, de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. As viagens dos vereadores e dos servidores da Câmara Municipal de Bueno Brandão
para a localidade situada fora do município, ficam submetidas às seguintes disciplinas, sendo que para cada vereador ficam limitadas a duas por ano subsidiadas com recurso público. Artigo 6º. O artigo 12 da Lei Complementar número 1894 de 2012 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12A. A concessão de passagens e diária fica submetida à seguinte disciplina, sendo que para cada vereador esta se limita à quantidade de 2 viagens por ano subsidiada com recurso público, cuja viagem, com pedido somente de diária, não anula o direito ao subsídio do transporte para outro deslocamento em data distinta e vice-versa. Artigo 7º. As alíneas A e B do inciso 1 do artigo 12 da Lei Complementar número 1894 de 2012 passa a vigorar com a seguinte redação. A. Receberá o valor integral quanto o deslocamento exigir pernoite fora do município, desde que atestado pelos órgãos a serem visitados. B. Receberá o valor parcial de 50% quando o deslocamento não exigir pernoite fora do município e se esse for superior a 12 horas. Artigo 8º. O parágrafo único do artigo 12 da Lei Complementar número 1894 de 2012 passa a vigorar com o parágrafo 1º da seguinte redação, Parágrafo 1º. Não caberá pagamento de diária integral ou parcial, nem de despesas com transporte, quando o servidor ou agente público tiver suas despesas pagas pelo Executivo Municipal, Estadual ou Federal. Igualmente por aquele ou aquela que ofereça ministros os cursos, congressos, seminários, palestras, encontros, reuniões e afins, sem prejuízo da presença de pessoas nas viagens que não mantêm vínculo com o serviço público, com exceção dos deslocamentos em veículos oficiais não relacionados com o Legislativo Municipal. Artigo 9º. O artigo 12 da Lei Complementar número 1894 de 2012 passa a vigorar acrescido do parágrafo 2º com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Os vereadores, os valores constantes no anexo único dessa lei complementar serão corrigidos anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, ou aquele que vier a substituí-lo, cuja correção passa a ter efeito a partir do ano de 2025. O assunto tratado nesta proposta está sob o alcance do trabalho de qualquer vereador, pois não se refere à organização administrativa e funcional do Poder Legislativo, cuja iniciativa de matéria tem cunho privativo. Suscitantemente, logo após as mudanças trazidas pela Lei Complementar número 2543 de 2022, iniciada pelo mesmo vereador que assina essa proposta, ocorreu um aumento exponencial de pedidos de pagamento para diárias e despesas com transporte. Cabe destacar que vivemos em era digital, na qual muitas questões e problemas podem ser resolvidas à distância. Tal afirmação é tão verdade que antes das alterações pela Lei Complementar número 2543 de 2022, os números de pedidos foram bem menores, corroborando-se que a tecnologia estava à altura das demandas. No ano de 2023, o autor também desta proposta foi viajar a serviço da Câmara Municipal de Bueno Brandão uma vez, rumando a Belo Horizonte. Poderia ter solicitado a integralidade das diárias, no valor de R$ 600, pois ficaria fora da sede municipal por 12 horas. Contudo, o vereador pediu diária de R$ 200, 1/3 do valor integral, e ainda devolveu aproximadamente R$ 97 à Câmara Municipal. A diária, quando aprovada, torna-se legalmente do agente público. Contudo, alguns outros princípios constitucionais devem ser observados. Citam-se a moralidade, economicidade, interesse público, transparência. Nem tudo o que é legal é moral, nem tudo o que é legal é econômico. Destaca-se que, principalmente os agentes políticos da Câmara Municipal de Bueno Brandão, viram suas condições de trabalho melhorar significativamente no que se refere às viagens fora desse território. Pois hoje a lei complementar permite que a contratação de veículos de aluguel para os deslocamentos, situação ignorada anteriormente. Na seara do último parágrafo,
Nós, vereadores, devemos fazer exame de autoconsciência de que a contratação de veículos de aluguel para os deslocamentos é melhoria e contrapartida em relação às propostas em tela. Até porque esta não deixa o valor das diárias desatualizado. Nem que a limitação de 2 viagens por ano pagas com dinheiro público fere a nossa realidade, o que o fato da impossibilidade da presença de pessoas estranhas ao serviço público nas viagens inibe o uso da máquina pública como garantia de votos, prática não perversa e destrutível à ordem e ao progresso. Nesse escopo, a matéria em face segue o rumo que a população de bem persegue e, ao mesmo tempo, exala engajamento dos vereadores dessa casa na condução da coisa pública. Sem mais por o momento, despeço-me elevando o voto de estima e consideração. Câmara Municipal de Bueno Brandão, plenário vereador Jorge Borges de Paula, 7 de maio de 2024. Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura, membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, 85º da Emancipação Político-Administrativa. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 019 de 2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira. Com a palavra, vereador Joaquim de Assis dos Santos. Boa noite ao presidente, boa noite aos nobres pares, boa noite ao senhor que nos assiste aqui no plenário da Câmara. Está sendo transmitido televisão? Não. Não está sendo transmitido por motivo de força eleitoral. Eu queria fazer só algumas ponderações aqui, para que não fique só parecendo que o voto a favor, o voto contra, e não tenha nenhuma discussão. Todos vão lembrar, conforme dito aqui, na última modificação alterada pelo vereador Antônio Marcos, teve a maioria do plenário votou a favor. Acho que foi por unanimidade. Claro que os problemas surgem e, devido à complexidade do projeto, o vereador viu algumas diferenças que foi colocada, viagens e o valor das viagens e como for viajado. Eu só queria aqui fazer uma colocação simples e rápida. Nós estamos no último semestre e no final do mandato da 19ª Legislatura. Da forma que eu vejo aqui, como colocado aqui, vai ficar difícil até para os próximos vereadores. Eu concordo plenamente que hoje as redes sociais aproximaram os políticos dos políticos do Estado e dos políticos federais. E vejo também, sim, que precisa e carece, sim, de economia, de pensar que é dinheiro público, é dinheiro das pessoas. Quanto menos viajar, menos você vai gastar. Quanto menos você gastar, mais a Câmara vai poder devolver ao município, que vai colocar na vida de cada um, na vida de cada cidadão de Bueno Brandão. Eu tenho esse pensamento comigo. No entanto, em 2 anos, eu fiz uma diária de R$600. Até tem um grupo que cobra bastante, ele é bastante cobrador, e é claro que eles estão certos, não estão errados. Eles queriam transparência nas diárias. Mas é fácil, é só chegar aqui e pedir. É público. Né? E quais a minha finalização agora? A partir de dia 6 de outubro, forma-se uma nova Câmara de Vereadores. São novos vereadores que chegarão. Uma mesa diretora vai ser constituída, vai ser votada em plenário pelos vereadores. Claro que a prudência vai ter que ser exercida. Da forma que está colocando aqui, ele engessou o direito do vereador de viajar. Só com 2 diárias, sei lá, o pensamento meu, acho que talvez não dá R$600. Mas isso vai acontecer para todos. Não é para uma classe de vereador, é para um partido. Para todos, eu vejo. Então, eu penso comigo assim, quando a gente votou lá em 2022, aprovou no plenário por unanimidade o projeto, hoje nós estamos tentando, da forma que está aqui, interferir no mandato do próximo vereador.
porque ele pode chegar em janeiro, em fevereiro, porque janeiro ainda é recesso. O recesso, ele é o mês de janeiro todo, os vereadores vão começar só em fevereiro, eles podem legislar em cima do projeto quando não concordar. E é claro que nós vamos dar essa ajuda, todos. O vereador Antônio Marco, o vereador Joaquim, o vereador Cláudio, o vereador Zé Vista, o vereador Danilo, Leandro, Selene, Nino. A gente tem que fazer essa colocação para os vereadores. Olha, muita prudência. Hoje nós temos as redes sociais, temos como pedir via internet, até fazer o projeto via internet e fazer esse pedido. Então, eu penso comigo, assim, da forma que está, ele é muito duro, muito, assim, pensando em legislar para o próximo vereador, para a pela 20ª legislatura. Então, fica aqui a minha colocação. É claro que nem todos precisam concordar, sim ou não, mas eu entendo a forma que o vereador Antônio Marcos colocou, que é para economizar. Mas a economia pode ser feita através de pedido, reunião com os vereadores e falar assim, ó, é assim, assim, assim. Quanto menos você gastar, melhor para a população de Bueno Brandão. E menos as pessoas vão falar na rua. Ó, o vereador gastou demais, gastou de menos. Fica aqui as minhas colocações. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Em nome do qual cumprimento os demais vereadores, boa noite a todos. Público presente, boa noite. Infelizmente, não posso aqui dizer quem nos acompanha de casa, mas depois essas gravações vão estar abertas, né, depois do período eleitoral. Então, também boa noite a quem vai acompanhar posterior ao dia 6 de outubro. Muito bem. Quando nós fizemos a operação para melhorar os valores de transporte e diárias, o transporte não houve melhoria de valores, mas houve a melhoria na contratação para isso. Até então, a legislação era muito duvidosa, se podia ou não contratar, por exemplo, veículo de aluguel. Nós deixamos isso claro lá atrás. E foi votado por unanimidade. É bom que se diga. Então, hoje, o vereador que quiser viajar, por exemplo, se não tiver a disponibilidade de ônibus, ele pode ir de veículo de aluguel, táxi, com subsídio da Câmara. E é bom que se diga que isso não tem impacto direto no bolso do vereador, porque é feito diretamente a contratação pela Câmara Municipal. Esse é o caso do transporte. Por outro lado, a mesma lei trata da questão das diárias. Eu me lembro que naquela oportunidade foi um pedido dos servidores da casa que eles precisavam, por exemplo, com raras exceções acontece, mas acontece, ir fazer curso, por exemplo, em Pouso Alegre, para uma melhor prestação de serviços a todos da Câmara Municipal, e tinha diárias de 50 e 60 reais. Nós pegamos o valor, a referência do Executivo Municipal, que é o decreto, e aplicamos aqui. Eu me lembro muito bem que foi esse o exemplo que nós tivemos. Eu peguei o decreto do Executivo na oportunidade de 2022. Acontece que daí subiu absurdamente o uso de diárias. E é bom que se diga que a diária, depois que o vereador pede e é aprovado pelo plenário, é direito dele ficar com a diária. E quando eu fui em Belo Horizonte, eu poderia ter pego 600 reais, pois ficaria mais de 12 horas afastado do município. Peguei 200, um terço do valor, ainda devolvi 97. Ou seja, era mais do que suficiente, visto do que os 600 reais não haveria necessidade. Eu fiz até um teste para ver como que seria. É bom que se diga que a matéria aqui não altera valor. Momento algum eu falei nos parágrafos, alíneas, incisos, e altera valor. O que nós estamos aqui limitando é 2 viagens por ano, para cada vereador, condicionadas a dinheiro público. Como muito bem disse o senhor secretário, ele viajou uma vez em 2023. Ele tinha direito, se fosse hoje a lei, poderia viajar mais uma. Quer dizer que 2 é muito suficiente para os vereadores. A mais, mas não estamos aqui condicionando ninguém a não poder viajar. Se ele quiser de 4, ele vai. 2 com dinheiro público e 2 do bolso dele. Em momento algum, o projeto de lei está proibindo
colocação aí precisa ser melhorada. A proposta não é dura. Dura é o cidadão que paga, que trabalha dia a dia para pagar os seus impostos e ficar depois bancando diário de vereador, sendo que o dinheiro é mais do que o suficiente, não precisa ser gasto daquilo, e depois o vereador embolsa diário. A verdade é essa que está acontecendo. Porque depois que melhorou o valor da diária, explodiram as diárias. E a gota d'água, para mim, tanto é que eu coloquei isso dentro da justificativa, porque nem tudo que é legal é moral, nem tudo que é legal é econômico, foi ter uso de táxi para o vereador viajar e levar pessoas que não tem nada a ver com o serviço da Câmara junto para visitar gabinete de deputado. Isso para mim é a gota d'água. Isso é tentar garantir voto de maneira legal. Isso é imoral. E foi sorte que o taxista veio aqui trazer a nota fiscal do serviço prestado e contou, porque senão eu não saberia. Depois eu desconfiaria, porque eu vi uma foto da visita no gabinete do deputado. Por isso que aqui está dizendo que se o vereador utilizar recurso público para viajar e levar pessoas aleatórias ao serviço legislativo, ele devolve dinheiro ou é descontado do próximo pagamento do mês seguinte. Nós somos exemplo. A população nos escolheu para ser exemplo. Eu gostaria muito, nem mexer nessa questão da lei das diárias, mas, infelizmente, um outro princípio que não coloquei, que é o bom senso. Como eu gostaria que todos tivessem bom senso. E eu posso dizer isso de peito aberto, porque eu utilizei o bom senso quando eu peguei R$200 que eu poderia ter pego 600 e devolvi 97. A escolha é de cada um. Mas da forma que se encontra, infelizmente, e mais, os vereadores, as pessoas que são candidatas hoje a vereador do próximo, se eleita essa matéria, se aprovar essa matéria, eles já vão entrar sabendo. Então não tem desculpa. Então nós não estamos aqui querendo prejudicar nenhum outro vereador, até porque 4 desta casa vão para a reeleição. Quando nós fizemos lá, apresentei a matéria para melhorar as condições, inclusive de valores, ninguém se opôs, ninguém questionou. E por que agora que a gente pode fazer uma melhoria, porque houve a ruptura do bom senso, se questiona? O voto é de cada um, eu respeito o voto. Mas que não dá para falar que nós estamos engessando o trabalho de ninguém, não dá. Pode continuar viajando da mesma forma. Só que cada um, se ultrapassar em 2 viagens, está no canto do bolso. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite a todos os vereadores dessa casa, aos servidores dessa casa, meu boa noite, ao público presente, boa noite. Eu sou uma pessoa que pouco viajo. Isso não quer dizer que eu seja a favor ao projeto. Né? Nesses 20 anos que estou aqui, fui 3 vezes para Brasília, 3 vezes. Então, eu acho que foi pouco. Mas agora, na última vez que eu fui, que eu tive a oportunidade de ir, porque hoje, aqui em Bueno Brandão, na política, eu sou a única representante do deputado federal Dimas Fabiano. Então, realmente, eu tenho que ir atrás se eu quero trazer alguma emenda, algum benefício para a nossa cidade. E eu fui alguns meses atrás, eu estive lá, e eu consegui trazer R$500 mil para o nosso município. 200 mil para o hospital, 200 mil para o esporte e 100 mil para a saúde geral. Então, no meu entendimento, tem viagens e viagens. Embora estamos, né, na era digital, mas você está cara a cara no gabinete de um deputado para pedir, é diferente do que o digital. A digital, às vezes, você não consegue entrar em contato, demora dias e dias, horas e horas. Então, foi o que eu disse, há diárias e diárias, a vereadores e vereadores. Né? Então, eu falo por mim, que em 20 anos, 3 vezes. É pouco. Teve ano, então, um mandato de 4 anos, eu não cheguei nenhuma vez. Né? E nesse
último ano que nós estamos finalizando, eu fui uma vez e consegui trazer os R$ 500.000. Até o vereador Nino me acompanhou no gabinete do deputado Dimas Fabiano. E ele conseguiu lá, através dos deputados dele, né, benefício para a nossa cidade. Muito obrigada. Senhora vereadora, uma parte. Sim. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público aqui presente. Vou justificar o meu voto. Estamos aí no período eleitoral para que não seja distorcido em grupos de redes sociais. Senhora vereadora, não foi 500 mil, foi 1.452.000. Eu vou justificar aqui. Nessa viagem que nós fizemos, eu consegui com o deputado Dimas Fabiano. Não, mas sim, mas com o Dimas foi... E você conseguiu esse Mas tem outras coisas com o deputado Dimas. Esse ano. Né? Bom, justifique só, não precisa de valores por período eleitoral, agora a gente não pode, seria como... Mas é importante justificar a presença de vereadores, que eu acho vergonhoso, às vezes, o vereador ficar um mandato, 2 ou 3, e não trazer nada para o município. Aí sim é um gasto desnecessário para a população. Nessa viagem que eu estive com a vereadora, eu consegui uma UBS para o nosso município de Bueno Brandão. Uma UBS. 2.122.000. São 3.574.000. Então, a era digital ela ajuda muito, mas é importante o olho no olho. A conversa olho no olho. Então, estou justificando o meu voto, que eu sou contrário ao projeto. Eu acho que se o vereador tiver que ir 3, 4, 5 vezes em Brasília, em Belo Horizonte, trazer resultado, como nós trouxemos em uma viagem, quase 4 milhões, eu acho que o vereador tem que ir. Eu sou a favor da redução do valor da diária. Agora, limitar quantas vezes o vereador tem que ir, é como eu falei, às vezes o vereador fica aí 1, 2, 3 mandatos, né? E referente a levar pessoas em gabinete de deputados, senhor vereador, o senhor Roberto Carlos é presidente de um conselho municipal. Eu fiz a obrigação que o senhor e os outros vereadores deviam ter feito, correr atrás para ajudar o conselho, buscar recursos para o conselho, buscar recursos para a segurança pública do município. É ilegal levar um presidente de um conselho municipal atrás de recursos para o município? Não é ilegal. Eu fui fazer aquilo que tem que ser feito. Levar, articular com o deputado e trazer o recurso necessário para ajudar na segurança pública. E se for um conselho da saúde, um conselho da educação, qualquer conselho que for, se chamar o vereador tem que ir. O vereador trabalha para o povo, trabalha para o município. Agora o vereador, então, ele não pode levar um presidente de um conselho municipal porque é imoral. Imoral é não poder ajudar a população, poder ajudar o conselho que tanto necessita. E graças a Deus a viagem que tivemos lá, né, senhor Roberto, teve bons frutos, bons resultados, que isso vem a favor da nossa população. Tivemos aí em alguns gabinetes, inclusive no gabinete do doutor Maurício, que atua junto com o Danilo e com o Leandro, onde o deputado, a pedido dos 2 vereadores, indicou recurso, né? E está fortalecendo uma parceria para mandar mais recursos através dos 2 vereadores, entre outros gabinetes que tivemos, outras lideranças políticas, né? Então, justificando o meu voto, eu acho que não adianta falar bonito e o resultado for pouco. Às vezes é melhor falar menos e trazer quase 4 milhões só numa viagem só. Boa noite a todos. Minuto. No máximo 1 minuto, senhor presidente. Vereador, o senhor deveria ter respeito. No momento algum eu falei que as pessoas que foram foi o presidente do conselho. Certo? E o senhor se gaba de ter trazido 4 milhões, e eu fui em Jacutinga e consegui 7 milhões. Para ajudar a terminar aquele asfalto amanhã. Então o senhor baixa a bola. Respeito, o senhor não está com a palavra. O senhor trouxe ou o prefeito trouxe? O senhor trouxe ou o prefeito trouxe? Espera aí. A palavra caçada, a palavra os 2. Pronto. Caçadas as palavras. Eu estava com a palavra e respeitei a palavra dele. Por gentileza. Então, em um momento algum eu disse, o senhor Roberto faz parte do serviço público. Hoje ele é presidente do conselho. A justificativa fala muito bem. Conta muito bem. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Peço ao vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Eu, como presidente, quando eu recebo, né, o pedido de uma viagem, aí ele tem que ter a justificativa do que você está propondo a fazer. Se é serviço
de um bem comum, ao bem da população, de interesse da Câmara, né? E até hoje, enquanto aqui presidente, os pedidos de diária que recebi e de viagem foram todos a interesse público, a interesse da população. E vi resultados aqui. Depois me justificaram com os resultados, né? E o caso do Danilo e Leandro foram, Suelene e Nino. Eu viajei mais de uma vez, não foi como representante, presidente da Câmara, né? Uma vez, o vereador Danilo pediu uma diária e eu aconselhei, não neguei, mas eu aconselhei que naquele momento ele não pedisse a viagem nem a diária e que ele acatou de bom grado, e entendendo que não seria o bem público. Então, tem muitas coisas que, às vezes, a gente conversando, a gente dialogando, é melhor do que se impor, né? É melhor do que se impor. Hoje, por se tratar de um período eleitoral, eu acho complicada essa matéria. É louvável, é claro que a gente queria que todo mundo tentasse economizar a maior quantidade possível. E quando a gente entra aqui de vereador, na posse, é deixado bem claro para a gente se quer abrir mão do salário, dos vencimentos, né? Então, se quiser não ter gasto nenhum, nem com os vencimentos, é possível. Então, mas nesse momento, por período eleitoral, e com as justificativas que eu tive de todas as viagens que foram pedidos aqui e os resultados obtidos, eu acho hoje desnecessário esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Peço que retorne aos trabalhos o vereador Cláudio Aparecido Borba. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 019/2024, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei complementar 019/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eleodoro. Não. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Não. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Não. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Não. Empate 4-4. Eu desempato não. O projeto de lei complementar número 019/2024 foi rejeitado em primeiro turno, com 5 votos contrários, 4 votos favoráveis. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.